bom dia. E hoje o que eu separei para nós, e lembrando, né, que todos esses nossos estudos que nós fazemos é com a ajuda desse livro aqui, ó, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que todas as mulheres deveriam ler um dia, né? Porque ele fala muito sobre esse despertar. Nós já falamos aqui sobre a La Loba, nós já falamos sobre o Barba Azul, né? Nós falamos sobre Vassalissa. Então, se você perdeu algum desses contos, trazendo para nossa realidade o que a gente vive no nosso casamento hoje e que está lá no subterrâneo da nossa mente, que muitas vezes a gente ainda não deu conta, tem uma playlist lá no YouTube, Paula Abreu Oficial. Você entra lá, vai lá na minha playlist do Esvazia Xícara com as Las Lobas e aí você vai ter acesso a todo esse material gratuito, tá bom? Não esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, mande para as mulheres que você ama e acione lá o sininho para você sempre estar recebendo avisos, né, de que esses vídeos estão lá na nossa playlist, tá? Então é o seguinte, o nosso conto de hoje, que é o quarto, fala sobre o parceiro, a união com o outro. Um hino para o homem selvagem, Manauê. Esse é o nome do conto que a gente vai ler hoje e através dessa história nós vamos trazer os entendimentos práticos da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso casamento, tá bom? Então, esse é um conto que a Clarissa, que é a autora desse livro, ela nos fala sobre os relacionamentos afetivos. Olha só, diretamente falando sobre os relacionamentos afetivos. E ela fala sobre a existência de um homem selvagem. Olha que interessante. Aqui nós falamos da mulher selvagem, né? Mas esse conto em específico, ela vai falar sobre o homem selvagem. E o que ela fala? Tem uma frase que é muito interessante que ela fala no livro, que é o seguinte: não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja o seu igual. E o que ela está falando desse igual aqui, Paula? Esse igual não é no igual no sentido de gostar das mesmas coisas, de sentir do mesmo jeito, de pensar do mesmo jeito. Não, não é desse igual que ela está falando aqui, não. É de um igual no sentido de querer estar disposto a se abrir para o conhecimento, de entender o que é uma mulher selvagem, para que ele também possa despertar o seu homem selvagem, esse homem, né, esse masculino saudável dentro dele. Bonito isso, né? Não é, gente? Não tem nada mais gostoso, mais apaixonante para uma mulher do que ter um homem que se interesse pelo seu universo feminino, que queira, né, se abrir para te entender um pouquinho, não ser igual a você, mas te entender, e você também dar o mesmo espaço para que ele também se descubra nesse masculino selvagem dele. Então, aqui é um crescimento e uma troca grandiosa, né? E aqui, para que esse homem selvagem venha à luz, ele também precisa ser desenvolvido, assim como a mulher selvagem, que é o que a gente estuda aqui. Então, se essa mulher selvagem não estuda, né, não tem conhecimento para dar essa base para o masculino dela, para o masculino do marido dela, ele também não consegue se desenvolver. Então, mulheres que querem muitas coisas dos seus maridos, né? Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é assim, meu marido é assado. Ok. E o que é que você está fazendo para poder ajudá-lo nesse sentido? Então, acredito que esse conto vai ajudar muito todas nós mulheres com esse olhar, né? O olhar da ajuda, tá? Então, nós entendemos que muito do masculino, né, dos nossos maridos hoje, vivem num socialmente correto, né? E o que é isso? Nós viemos de uma sociedade patriarcal, onde os homens prevalecem sobre as mulheres, né? Uma questão do poder ali. É claro que as mulheres já vêm tendo muitos gritos de liberdade, mas a história, né, que está ali no nosso inconsciente coletivo é de que existe uma soberania dos homens ainda sobre as mulheres, né? É assim que nós tivemos escrita a nossa história. Então, nós precisamos dar um lugar para esse homem, para esse masculino saudável, esse homem selvagem dos nossos maridos, tá bom? Vamos lá. E antes de começar o conto, o conto é tão forte, porque antes de começar o conto, ela já fala assim, ó: esse homem selvagem precisa fazer uma pergunta-chave para poder ter acesso ao nosso feminino selvagem. Qual será que é essa frase, hein? Será que vocês sabem? Qual é a frase que o masculino selvagem precisa fazer para ter acesso ao nosso mundo feminino? Vocês sabem? Sim ou não? Não esqueçam de deixar os coraçõezinhos aqui, mulheres, para a gente poder chamar mais e mais mulheres para essa aula, tá? E não se esqueçam de esvaziar a xícara. Ó, a frase é: o que realmente deseja uma mulher? Essa é a frase do masculino para adentrar o mundo do feminino. O que é que realmente deseja uma mulher?
E aqui cabe para nós uma reflexão. Antes de o masculino saber essa resposta, será que você, mulher, sabe qual é essa resposta? O que é que você deseja? Você sabe? Me conta aqui. A Marielle já me disse, ó. Ela já esvaziou a xícara e disse, não sei. Bom dia, Rê. Bom dia. Nós precisamos ter essa resposta antes de cobrar isso dos nossos maridos. Antes de cobrar isso dos nossos parceiros. O que é que nós desejamos? E aqui eu trouxe mais uma reflexão. Será que você no seu casamento hoje sabe o que você deseja de si mesma? Sabe o que você deseja do seu esposo? Ou aí não existem mais desejos? Está tudo vivendo no piloto automático. O que é que eu realmente desejo em mim mesma e depois no meu casamento? Se você não sabe, eu te convido, assim que você sair dessa live, você pegar uma folha de papel e fazer uma lista. O que é que você deseja em você? O que é que você deseja no seu casamento? Quais são os seus grandes desejos? E aqui eu tenho mais uma proposta para vocês. Se tá muito difícil, né, de olhar para o desejo, achando que isso é algo, né, muito grande, muito longe daquilo que você está vivendo hoje, o meu convite para você é para você escrever, fazer um exercício, como seria o seu dia perfeito. O que precisaria acontecer nesse dia para ele parecer perfeito, que não dependesse de outras pessoas? Então, por exemplo, o meu dia perfeito quando eu acordo, quando eu vejo um dia ensolarado, quando a minha filha está dormindo em paz, quando o meu marido acorda feliz para poder ir para o trabalho dele, quando eu estou com a minha saúde em ordem. Então, o que é? O que é que você deseja, né? E aí você vai indo para a sua relação. Vocês vão ter um diálogo, vocês vão ter alguma refeição juntos, vocês vão poder falar sobre algo difícil, vocês vão poder fazer uma troca. Lembrando, gente, que é nos pequenos detalhes, né, que estão as grandes conquistas. Então, procure olhar para essas pequenas coisas para que vocês possam fazer a lista do desejo de vocês. Tá bom? Faz sentido para vocês até aqui? Olha que eu nem comecei o conto ainda, hein, gente? Nem comecei a contar o conto ainda. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Me contem aqui. Para eu saber se a gente continua indo para o fundo ou se a gente continua no rasinho. Me contem aqui. A Vanessa falou, eu não sei. Então façam esse exercício e depois escrevam aqui embaixo da live pra mim como foi fazer esse exercício pra vocês, tá bom? Preciso disso. Por quê, gente? Relacionamento é vida, né? Se eu falo, eu não quero me relacionar, se eu terminar esse casamento, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Isso é a morte, né? Se relacionar é vida. Por quê? Porque é nos nossos relacionamentos que a outra pessoa que está com a gente, ela tem o poder, sim, de explorar o melhor e também o pior de nós. E é por isso que nós crescemos, é através desse diferente. Então, nós precisamos estar nos relacionando. Desde quando a gente nasce, lá quando o pediatra pega a gente lá no colo, né, que a gente acabou de sair do colo da barriga da mãe, ali a gente já está tendo um relacionamento. Nós estamos tendo um relacionamento com o médico, com a pediatra, com a enfermeira, com a nossa mãe. A nossa vida é relacionamento até o final da nossa morte. Entendem? Então, a gente não tem como fugir disso. O que a gente precisa é aprender a nos relacionar. E se a gente não sabe se relacionar com a gente mesmo, como é que a gente vai saber se relacionar com o outro, né? Com uma pessoa que está ali com a gente o tempo todo. Isso serve tanto para o nosso marido, para os nossos filhos, assim como foi o nosso relacionamento com os nossos pais. Tá bom? Então, isso é que eu preciso ensinar aqui para vocês. E é por isso que, quando a gente entende tudo isso, novos contratos precisam ser feitos dentro da nossa relação. Então, aqui dentro da jornada, nós temos uma atividade que nós fazemos, uma ferramenta prática, que eu conduzo vocês a, dentro da relação de vocês, né, olharem para tudo aquilo que vocês desejam no relacionamento, tudo aquilo que é aceitável dentro do relacionamento e tudo aquilo que é inegociável dentro dessa relação. Aqui dentro nós chamamos esse exercício da prova dos 9, né? Então a gente vai fazendo ali, para quem gosta de cálculo, né, a gente vai vendo o quanto os meus desejos, né, estão sendo atendidos, correspondidos depois que a gente vivencia a jornada na minha relação. O que é que dá para negociar? O que é que eu preciso ainda de algum ajuste? O que é que eu preciso olhar de alguma outra forma que eu ainda não olhei, tá? Então aqui dentro da lógica, nós fazemos isso de uma forma muito mais pontual. Mas, por hora, você já consegue fazer essa listinha aí e já dar início aos seus primeiros passos, tá bom?
eu ver o que vocês estão falando. Que sejamos cúmplices um do outro em todos os momentos e situações e ser 50-50. É isso aí, Jana. Temos que aprender a se relacionar com o marido da gente. Exatamente, Elisete. Primeiro a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo, né? Com os nossos recursos, com as nossas dores, com a nossa própria história. Quando a gente faz esse processo, que é o caminho de volta para casa, aí sim eu entendo esse processo em mim, eu vivo esse processo em mim, para que depois eu possa fazer isso no outro. Se eu não consigo olhar nem para mim, quem dirá para a história do outro, né? Então vamos lá, gente. O conto que eu trouxe para vocês é o conto do Manauê. Ele é um conto bem curtinho, então eu vou ler aqui pra vocês. Eu fiz um resumo da história, porque ela é um pouco mais longa, mas só pra gente poder dar início a esses entendimentos que vocês vão entender bastante, essa questão da dualidade, essa questão do olhar feminino, do olhar masculino e desse acesso ao nosso mundo feminino. Então a história conta o seguinte. Manauê é apaixonado por duas meninas gêmeas e ele vai visitá-las com a intenção de se casar com elas. Porém, o pai lhe dá uma condição. Você só poderá casar com elas se adivinhar qual é o nome de cada uma delas. E aí Manauê tenta 2, 3, 4, 5 vezes tentar saber qual é o nome daquelas meninas, das gêmeas. E ele não consegue. Numa das visitas, né, Manauê leva o seu cachorro. E o cachorro, que tem, né, toda a sua sensatez, ele percebe que uma é mais bonita e a outra mais doce. Ele percebe que nenhuma das duas tem as duas coisas juntas. Uma tem a beleza, a outra tem a doçura. E aí, as meninas têm o dom de olhar para a alma daquele cachorro. E aquele cachorro se conecta com elas muito fortemente. E ele começa a querer ajudar Manauê. Olha que interessante. E aí o Manauê volta lá de novo, né, na choupana das gêmeas. Tenta novamente descobrir o nome delas, não consegue e volta muito irritado para casa. O cachorrinho, então, para tentar ajudar Manauê, tenta descobrir o nome das meninas gêmeas sozinho. E aí o cachorro volta lá na choupana onde está as gêmeas, coloca a orelhinha lá na parede e fica lá enquanto as gêmeas estão conversando e descobrem. E ele descobre qual é o nome das meninas. Quando ele descobre, ele volta correndo para casa para contar o nome das gêmeas para Manauê. Mas no meio do caminho, um leão que tinha comido ali um osso, deixou aquele osso ainda com muita carne. Manauê para lá para poder se deliciar. Quando ele termina de comer aquele osso, ele fala: o que eu tinha que fazer mesmo? Eu tinha que voltar para casa para contar para Manauê o nome das gêmeas. Mas qual era o nome das gêmeas mesmo? Ai, caramba, esqueci. Aí o cachorrinho volta lá na choupana de novo, encontra com as irmãs, coloca lá a orelhinha, né, na parede. E as duas irmãs estão lá conversando, passando óleo uma nas outras, se cuidando e tal. E aí ele escuta o nome das gêmeas. Volta correndo para contar para Manauê. Mas ele não esperava que no meio do caminho ele sentiu um cheiro de noz moscada num bolo de laranja deixado ali no meio da floresta. E o que o cachorrinho mais gostava era de noz moscada. Então o que ele faz? Ele para no meio do caminho, se delicia com aquele bolo de noz moscada, enche a barrigona e fala: caramba, o que é que eu tinha que fazer mesmo? O nome das gêmeas. E qual é o nome das gêmeas? Me esqueci. E aí o cachorrinho volta de novo lá na choupana, coloca a orelhinha na parede para ouvir de novo qual era o nome de cada uma delas, né? E aí, nesse movimento, ele fala: não, agora eu não posso mais me perder. Por quê? Porque as meninas já estavam se aprontando para o casamento. Então essa seria a última chance que Manauê teria de descobrir o nome das meninas para poder se casar com elas. Aí, pela terceira vez, o cachorrinho volta, focado, né? Agora nada me para, agora nada vai poder me parar. E ele vai correndo, quando de repente ele é surpreendido, né, por um estranho esquisito que pega ele pelo pescoço, sufoca ele e pede para que ele conte qual é o nome das meninas, porque ele quer se casar com as gêmeas. E ele diz que não vai contar. E o suspeito continua apertando cada vez mais forte o pescoço do cachorrinho. Até que o cão consegue morder a mão daquele estranho e ele consegue se soltar, correr e contar isso para Manauê. Então, chegando na casa, né, totalmente sufocado, sem ar, mancando, sangrando, o Manauê, ele recebe, né, o cachorrinho, cuida do cachorrinho, o cachorrinho conta para ele o nome das meninas e Manauê sai correndo para encontrar com as meninas gêmeas. E aí ele desvenda o mistério do nome das meninas para o pai, que é o nome correto, né,
E lá eles vivem por longos anos juntos, vivendo os quatro. Manauê, o cachorrinho e as duas gêmeas, tá? Esse é o conto, essa é a história. Ela é bem curtinha, ela é bem bonitinha, mas traz aqui pra gente muita sabedoria sobre os relacionamentos. Então, eu quero começar lendo aqui pra vocês uma partezinha. Eu tô na página 139, pra quem tá com o livro, tá, gente? Quem tá com o livro. Ó, a história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente sua dualidade natural. O que ela quer dizer com isso? Quando no conto fala que Manauê casa-se com as gêmeas, muitas vezes a gente, no nosso consciente, né, tradicional, a gente vai falar, caramba, ele era a favor da poligamia, né, ele podia casar com mais de uma mulher. Não, o conto nos sugere aqui a ideia de que essa dualidade, na verdade, é a mesma mulher. É a mesma mulher em que sentido? Uma delas é a mulher civilizada, a mulher, né, socialmente correta, e a outra é a mulher selvagem dentro dela. Então, que as duas gêmeas, na verdade, representam uma só mulher, né? E que dentro de nós existe uma parte de nós que é a parte civilizada, né? Que é a parte que se comunica, aquela parte que tenta ser gentil, muitas vezes até boazinha, né? E a outra parte de nós é a parte da mulher selvagem, a mulher intuitiva, a mulher criativa, a mulher que traz sua verdade à luz, tá bom? É esse movimento. E o contrário também, em relação aos homens. Quando ele fala sobre Manauê e fala sobre o cachorrinho, ele também está falando dessa dualidade no masculino. Em qual sentido? Ele está falando no sentido de que Manauê é o politicamente correto, né? Que a civilização espera dele. Ele vai lá, faz tudo do jeitinho certo, do jeito que o pai pediu, mas ele não consegue. E o cachorrinho? O cachorrinho é a parte instintiva desse masculino. É a parte que vai lá, que faz acontecer, né? Aquele de dentro para fora. Então, a autora aqui nos convida a olhar para essa dualidade. Na página 140 tem um outro trechinho aqui muito interessante que ele fala assim, ó. Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres, um ser exterior e uma criatura interior, um que habita o mundo terreno e o outro que vive no mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade, que é aquilo que as pessoas conhecem de você, que elas falam de você. E muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe e com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. Então, o que ela nos explica é que nós, dentro dessa dualidade das gêmeas, muitas vezes nós somos, né, a mulher terrena, a mulher comum, a mulher civilizada. Mas em muitos momentos a nossa mulher selvagem vem à luz. E ela vem, ela aparece, ela deixa o seu brilho e depois ela retoma. Mas ela continua existindo aqui dentro de você, tá bom? Achei muito interessante essa passagem. E depois ela fala assim, ó, muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegrias, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres que são uma, são elementos separados, porém associados e que se combinam em milhares de formas. Então, o misto, né, dessas duas mulheres, dessas gêmeas dentro de nós, faz a nossa total perfeição feminina. Ai, que bonito isso, gente! Eu não sei vocês, se vocês estão gostando. Eu sou apaixonada por esses contos, por esse entendimento, para ir tão profundo na nossa psique. Essa live vai ficar salva saindo para minha Pilates. Eu espero que sim, se as mulheres participarem, se as mulheres me mostrarem os comentários delas, o quanto elas estão interagindo e gostando da aula, sim. Precisei me libertar de traumas do passado que refletiram no meu comportamento, tratamento com meu parceiro. Total, Larissa. Isso é o que nós fazemos aqui. Por isso que primeiro nós precisamos olhar para nós mesmos, para nossa história, para depois a gente curar do nosso relacionamento, tá? A Gabi, bom dia. Só um oi, estou no trabalho agora. Um beijo, bom trabalho para você, Gabi T4. Vamos lá. Preciso muito desse livro. As mulheres estão se dando de presente, viu, Ju? As mulheres estão se dando de presente. E pra gente terminar de falar sobre a dualidade, tem uma parte aqui que ela fala assim:
Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente e considerados unidade, mantidos unidos em vez de separados. O poder de ser dois é muito forte e nenhum dos dois lados devem ser negligenciados. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois junto proporcionam ao indivíduo um poder excepcional. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que nós não podemos alimentar nem demais uma gêmea e nem demais a outra gêmea. Nós precisamos alimentar as duas. Nós precisamos alimentar a mulher sábia, a mulher com conhecimento, a mulher humana, né? Que convive, que erra, que acerta. Mas também nós precisamos alimentar a nossa mulher selvagem, da nossa criação, do nosso instinto, né? Da nossa intuição. Nós precisamos ter essas duas mulheres muito bem conectadas aqui dentro de nós, tá bom? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você percebe essa dualidade em você? Você já parou para pensar nisso? Porque o convite da Clarissa para nós é que a gente traga essas duas mulheres para nossa consciência. Opa, agora eu tô sendo uma mulher terrena, agora eu tô sendo uma mulher selvagem. Então, o quanto vocês têm essa percepção aí no dia a dia de vocês, de qual delas está vindo à luz? E quantas vezes você lutou ou você foi cobrada para que essa mulher selvagem em você não aparecesse? Às vezes, gente, dentro do nosso casamento, por não conhecer, né, por a gente não ter acesso a isso, por não ajudar o nosso marido também a ter esse entendimento, nós nos calamos, né? As nossas verdades, os nossos desejos, a nossa forma de pensar. Às vezes até os nossos pais fizeram isso com a gente sem saber. E a gente foi se calando. Você também percebe que em algum momento você precisou se calar? Você precisou calar uma dessas duas mulheres dentro de você para se sentir aceita, para se sentir amada, para se sentir respeitada? Porque eu vejo que muitas mulheres, quando elas vêm para a jornada, elas chegam, né, numa relação de que se eu não fizer o que o outro quer que eu faça ou que o outro espera de mim, eu não vou ser amada, eu não vou ser aceita, eu não vou ser respeitada. E aí elas acabam se anulando para poder caber no mundo do outro. Faz sentido? Eu percebo sim, por vezes é difícil de controlar. Aí, Marielle, é aqui que cabe a nossa sabedoria. É aqui que cabe a nossa sabedoria. Depois da jornada ainda muito mais. Que bom, Ju. Sim, mas não sei separar o momento entre elas. A minha selvagem acabou com o meu relacionamento. Agora não sei como recuperá-lo. Do mesmo jeito. Só que você precisa utilizar essa mulher sábia em você. Porque a mulher selvagem, ela existe em todas nós, né? O que a gente precisa é dar sabedoria. Mostrar para ela o caminho saudável, né? Porque ela é a força. Eu não percebo. Então, bora aprender a olhar para isso. Viu, Vanessa? Bora olhar para isso. Porque esse é o convite da Clarissa para nós. Para que a gente consiga estar alimentando as duas ao mesmo tempo. Total, me anulei por muito tempo, a Jana está dizendo aqui. Eu também, por muito tempo, eu acredito que eu tinha uma mulher selvagem meio que descontrolada, né? E por não saber o caminho saudável do equilíbrio dessa mulher selvagem, por muitas vezes eu fui vista, né, rotulada como uma mulher grosseira, como uma mulher... um trator, né? Porque ia atrás daquilo que queria, muitas vezes sem medir consequências. Então, sim, a gente pode ter os dois, né? Aquele movimento que eu sou só na mulher terrena, me apagando, eu posso ter essa mulher selvagem meio que descontrolada. Sabe quando você aprende a mexer num carrinho de controle remoto, você ainda não sabe, né, controlar, dirigir muito bem aquilo lá e fica meio descompensado assim. Então, o processo do autoconhecimento vem para fazer esse alinhamento. Eu me calei e ele me traiu, alegando que encontrou alguém que dava valor a ele. Isso é muito sério, viu, Monique? Eu escuto muito isso das mulheres. Ontem mesmo, fazendo uma entrevista, ela me disse, Paula, quando eu comecei a descobrir as mensagens, né, da traição, eu percebi o quanto aquela mulher dava atenção a ele. E o quanto eu, na minha postura, dentro do meu mundo, né, cuidando da casa, dos filhos, eu acabei me tornando uma mulher amarga. E eu já não olhava mais para as necessidades dele. E foi um momento em que ele buscou
aquilo que eu não dava mais lá fora. E eu sei que isso é muito dolorido, por isso eu peço para que vocês esvaziem a xícara de verdade, para que vocês possam ir fundo nesses processos de compreensão, que só uma mulher sábia vai dar conta de olhar, tá? Se você estiver só ali na superfície da mulher só humana e terrena, não vai dar conta, tá? Então, gente, para viver esse equilíbrio é preciso dar lugar a esses dois seres dentro de nós. Isso faz com que nos tornemos livres. Aqui, ó, isso aqui eu já li para vocês. Quando a gente se casa com um homem que nega a nossa dualidade, é como se a gente convidasse o Barba Azul, que é um outro conto que nós estudamos, que é o nosso predador, é o predador da mulher ingênua, para o seu casamento, que não entende as nossas oscilações e nos quer como mulheres lineares, que nos mata emocionalmente porque eles buscam por uma pessoa única. Olha só isso que profundo, gente. Quando a gente está casada, né? Quando a gente está numa relação e esse homem não permite que a gente traga a nossa verdade mais profunda, que a gente traga a nossa essência em mulher para a luz, que a gente traga os nossos desejos, que a gente traga as nossas vontades, sempre com muito amor, mas que a gente traga isso à luz. E quando esse homem tenta sufocar isso em nós, porque eles não entendem isso e quer que a gente seja uma mulher linear, sempre do mesmo jeito, né? É muito difícil para uma mulher poder viver isso, sobreviver a isso, porque nós somos cíclicas, nós não somos lineares iguais os homens. E quando você tenta fazer isso com você, você mesmo se mata por dentro, porque você é uma mulher cíclica, você é uma mulher de altos e baixos. Aqui dentro da jornada eu conduzo vocês por esse caminho a entender e ser gratas por esses ciclos femininos, né? Que é diferente dos homens. Então os homens, por não saberem, e vocês também por não deterem esse conhecimento, muitas vezes se permitem, né? Ou vão para o extremo da separação, da briga e etc. Então todo esse conhecimento faz com que os homens adentrem o mundo feminino de vocês, para que aqui vocês consigam olhar para a parte selvagem do outro e os dois poderem ser exatamente quem eles precisam ser, tá bom? Por que os homens precisam de validação íntima? Por causa do masculino deles, né? O masculino precisa ser desafiado. Então, muitas vezes, reconhecer os desafios deles, reconhecer as coisas difíceis que eles conquistam, é disso que eles se alimentam, né? É isso que alimenta o masculino forte dele, tá? É muito isso. Existem outras questões, tá, gente? Que é a parte da mente dos maridos. Tem alguns maridos que tem a mente perfeitinha, tem o outro que é o controlador. Eu vou falar tudo isso pra vocês na semana do Restaura o Seu Casamento, tá? Dia 17, segunda-feira que vem, nós vamos começar lives todos os dias, às 7h17 da manhã e às 19h17, só pra gente aquecer pra semana Restaura o Seu Casamento. Tem muito conteúdo lá que eu preciso dar pra vocês antes da semana. Quem ainda não se cadastrou, se cadastra lá no link da bio, onde está minha fotinho, lá tem um link azul, tá bom? Você entra lá, se cadastra, é 100% online e gratuito. Então, a gente vai ter uma semana de aulas para vocês estarem preparadas para chegarem na semana Restaura o Seu Casamento, fazer uns exercícios, para que depois, se você quiser acelerar o seu processo de restauração do seu casamento, aí você vai para uma mentoria fechada comigo. Mas eu tenho certeza que essas aulas e essa semana do Restaura o Seu Casamento, todas as mulheres que chegaram para mim na jornada me disseram: Paula, só as lives já me ajudaram e muito. Então, fica com a gente, tá? A partir do dia 17, 7h17 e às 20h17 da noite. A gente vai mudar o horário, tá? E os contos, eles vão ser adiados, porque na próxima semana, muita gente nova tá entrando, elas não me conhecem, e esses assuntos do Esvazia a Xícara com as Lobas são assuntos muito profundos. Então, quem não me conhece, quem não teve base para entendimento da restauração, da traição, do perdão, do divórcio, né? Se eu não der essa consciência primeiro, a mulher não vai conseguir ter acesso a essa parte inconsciente. Então, a gente vai parar um pouquinho os nossos estudos desse livro, aí a gente vem com o aquecimento da semana do Restaura o Seu Casamento e depois nós retomamos mais profundamente com os estudos do livro, beleza? Até porque, gente, eu não tenho pressa nenhuma. Todo esse trabalho com os livros, né, desses entendimentos, a gente teve uma aluna minha que falava assim: Paula, eu fico digerindo tudo aquilo que você traz de conhecimento durante o dia todo. E esse é o olhar, né? A gente esvazia a xícara,
daquilo que a gente acredita ser uma verdade absoluta, abre um espaço interno, recebe aquilo que é novo e vai trazendo esse entendimento para o nosso dia a dia, tá bom? Aí, tem uma parte que fala assim, Manauê está interessado em saber mais sobre esse mundo feminino. Então, quando no conto traz aquela passagem de que o Manauê precisa descobrir qual é o nome das mulheres, das gêmeas, para poder se casar com elas, mostra pra gente o quanto o Manauê está interessado em adentrar nesse mundo feminino, para poder se casar com elas. E aqui, e que ele não consegue fazer isso sozinho, ele precisa do cão, que é a sua parte instintiva também, tá? Agora aqui a gente vai começar a entrar numa parte mais delicada, que é a parte do estranho sinistro, que é apenas o sinistro que pega o cachorro pela garganta, né, e começa a estrangular ele porque ele quer saber o nome das gêmeas. Ele não quer fazer isso por amor às gêmeas, ele não quer fazer isso por interesse, ele quer simplesmente fazer isso para provar que ele pode, para provar que ele consegue, mesmo trapaceando, tá? E tem um outro olhar aqui, que é o seguinte, deixa eu ver aqui o que eu coloquei para vocês, tá? Quando ele fala sobre essa parte, né, que o cãozinho, ele tá tentando várias vezes contar para Manauê o nome das gêmeas, não é isso? E aí um momento ali ele para comer o osso, um outro momento ali ele para comer a noz moscada. E aí quando ele realmente decide ir, que agora ele fala, não, agora eu vou mudar, agora eu vou lá, vou contar para ele é surpreendido por esse suspeito esquisito que pega ele pelo pescoço. E aí, gente, eu preciso trazer essa dura realidade para nossa vida do lado de cá. Quantas vezes, né, a gente passa no casamento por uma crise, por um problema, e a gente vai, não, agora a gente vai resolver, agora a gente vai mudar, agora eu vou procurar ajuda, é o cachorrinho indo. E aí você encontra um osso no meio do caminho, agora até que parece que ele tá melhor, agora parece que as coisas estão mudando, e aí você deixa de fazer aquilo que você sabe que precisava fazer. Aí passa um tempinho, aí volta de novo. A crise, o problema, a dificuldade, a falta de diálogo, o distanciamento, meu marido tá gelado de novo, meu marido tá calado, meu marido não fala mais comigo, meu marido isso, meu marido aquilo. Aí você fala, não, agora eu preciso de ajuda. Não, eu preciso de ajuda, do jeito que tá, não tá dando, eu tô sentindo aqui que algo não tá ficando bom. E aí você vai, procura ajuda, de repente você encontra uma noz moscada, aí vem um evento de família, uma viagem, você acha que tá tudo bem, e de novo. Até que você é surpreendida por aquele sinistro esquisito que te pega e te sufoca pelo pescoço, que é a traição. E aí tudo aquilo que você não queria, porque aqui ele mostra nesse conto o quanto esse cãozinho ele foi surpreendido, ele foi pego de surpresa, ele não esperava por aquilo. Né? E quantas de nós mulheres, né, nos deparamos com a traição da mesma forma? Eu não esperava por isso, né? Isso estava fora do meu controle. Mas agora, depois que ele é pego ali, sufocado, né, ele morde a mão daquele sinistro e corre em busca da solução. Agora sim ele fala, não, agora eu preciso ir. Não tem mais outra alternativa. E aí esse cãozinho está machucado, esse cãozinho está mancando, esse cãozinho está mais lento, cansado. E ainda assim ele vai em busca do seu objetivo final. E aí eu venho trazer essa consciência para vocês. O quanto agora vocês são esse cãozinho que mesmo machucado, ferido, sangrando, né, mancando, vai continuar olhando para o objetivo final, que é a restauração do casamento de vocês, ou vocês vão se render a esse sinistro assustador que é a traição. Percebem isso? Faz sentido? Foi assim mesmo, passou um filme na minha cabeça. É isso, Larissa. O convite dos contos é justamente para isso. É para que a gente possa acessar uma parte inconsciente de nós, né? Que às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente não consegue acessar isso. E os contos, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de tocar a nossa alma, de fazer nos ver dentro dessa história, né? Então, tem gente que não vai completar o caminho. Tem gente que vai morrer sufocada por esse estranho sinistro, né? Que te sufoca, que a gente fala que é o fantasma da traição, que fica te rondando ali o dia todo. É como se você ainda tivesse estado presa, né? Por esse sinistro. Tá? Você ainda não conseguiu se libertar disso, você ainda não conseguiu morder a mão desse sinistro, né? Desse estranho sinistro que é a traição,
para ir em busca do seu caminho final. Que para Manauê, para o cachorrinho era encontrar Manauê e contar o nome das gêmeas para que eles pudessem se casar, né? E para você é a restauração do seu casamento, a restauração da sua família, a restauração de você mesma, né? Da sua própria restauração depois que isso aconteceu. Então, quantas de nós, sejam sinceras para vocês, a Larissa aqui foi muito sincera com ela mesma. E você? Tá sendo sincera com você? Sim ou não? Sim ou não? E aqui, ó, ela fala sobre algo muito interessante, que o cãozinho, né, que é o cão selvagem, é aquele que ama do fundo do coração. É aquele que perdoa sem esforço, que corre e que luta, se precisar, até a morte por aquele que ama. Então, será que você vai trazer à luz esse cãozinho que ama, que luta, nem que se for preciso até a morte, para conseguir aquilo que quer? Sim ou não? É cômodo não enfrentar traumas que machucam. Empurrar com a barriga é cômodo, até o momento em que tudo está afundando. Exatamente, Ju. E esse conto, ele deixa isso muito claro para nós, né? Quando o cãozinho, ele se distrai. O cãozinho, ele se distrai com o osso, o cãozinho, ele se distrai com a noz moscada, até que chega num momento que ele fala, agora eu não posso mais me distrair, né? Ou é tudo ou é nada. Então, quantas mulheres chegam nesse processo desse cãozinho, do tudo ou nada, sufocados por esse estranho esquisito que se chama traição. Ó, eu percebo que aqui a gente já vai separando as mulheres das meninas. Muitas mulheres, quando eu já começo a falar sobre isso, já começam a ir embora. Então eu falo, gente, se não tiver coragem, estômago, xícara vazia para ouvir o que eu tenho para dizer, não consegue ficar até o final. Vai perder o seu tempo de ficar aqui 40 minutos até um dado momento e depois não conseguem mais ficar, tá bom? Ó, na página 146, deixa eu ver aqui o que ela traz no outro movimento. Aqui, ó. Jung, né, que é um psicólogo, ele fala, observou que é preciso impor algum controle aos apetites humanos. Senão, como podemos ver, iremos parar a cada osso que apareça na estrada, a cada torta esfriando numa tora. Os pretendentes à procura dos nomes das dualidades podem, como o cachorro, perder sua determinação quando são tentados a sair do caminho. Isso pode ocorrer especialmente se eles próprios forem criaturas ferozes ou esfameadas. Além do mais, eles podem se esquecer do que os motivava a agir. Então, olha que interessante, né? Quando ele fala aqui sobre essa questão da gente se distrair. Então, quantas vezes a gente está vendo que o nosso casamento não está bem, né? E a gente acabou se distraindo com a família, com viagens, com excesso de trabalho, excessos fora de casa. E eu percebo que essa situação que a gente viveu do Covid, né? Do distanciamento social, fazendo com que os casais ficassem mais tempo em casa. Isso trouxe muitas coisas, né? Aqueles casais que precisavam de mais tempo juntos começaram a se conectar mais, mas aqueles que já estavam perdidos aqui nas distrações externas, quando tiveram que se aproximar mais nesse distanciamento social, tudo aquilo que estava ruim começou a aflorar ainda mais, né? Começou a vir cada vez mais à luz. E aqui foram onde muitos casais se perderam. No entanto que existem índices aí, né, de que os divórcios aumentaram e muito nessa pandemia. Justamente por isso. Antes, talvez, estávamos ali numa relação... Peraí, gente. Pronto. Antes, nós estávamos ali num... Voltei? Ai, caramba, peraí. Voltei, gente? Vocês me escutam? Sim ou não? Me falam aí se vocês me escutam. Sim? Só me dá um alô aí pra eu saber se vocês estão me ouvindo. Pessoal do Facebook, sim. Pessoal do Instagram, tá sem áudio? Peraí. Peraí, gente, peraí. Peraí. Vê se voltou. Voltou? Peraí. Voltou, gente? Tá sem áudio ainda? Peraí.
Gente, que coisa isso. Não voltou? Não? Peraí. Esperem aí. Peraí, pessoal. Não consigo mexer nisso daqui. Eu vou derrubar e voltar de novo. Deixa eu escrever aqui pra vocês. Vou sair e voltar. Pronto. Vou derrubar só o Instagram aqui. Vou compartilhar. Vou deixar publicado assim mesmo. E vou voltar. Pronto. Agora vocês me ouvem? Acredito que sim. Entrem aqui. Pra gente continuar. Só falta um pedacinho pra eu terminar. Pronto, voltamos. Não sei o que houve, gente. Tocou aqui o despertador, eu fui cancelar e aí ele fechou o áudio. Mas tudo bem, vamos lá. Continuemos. Agora tá normal, né, Ju? Obrigada. Beleza. Só pra gente dar continuidade. Gente, quando o papo é traição, parece que tudo trava, né? Quando o assunto começa a ficar pesado, o celular, o Instagram, o despertador, né? Tudo acontece. Nada acontece por acaso, não é verdade? Vou esperar vocês voltarem aqui. O que eu tava falando pra vocês é o quanto a gente se distrai, né? Principalmente nessa época aqui de Covid, o quanto aquilo que estava bom, né, que precisava melhorar, acabou melhorando, que foi a aproximação. Então eu vejo aqui, por exemplo, eu com meu marido, que vai todo dia para São Paulo, que é uma outra cidade, nós estamos no interior. Então quando ele pôde ficar em casa, nossa, foi algo muito bom, ele ficou mais próximo da gente, da Manu, né? Mas quando os casais não estão bem, isso vem como um grito, né, de desespero, e aí realmente não tem como ficar junto, tá? Então quantas de nós buscamos ajuda no nosso casamento só após a traição? Quantas de nós, mulheres, só buscamos ajuda somente após a traição? São pouquíssimas as mulheres que realmente buscam ajuda no movimento que elas estão, né, de reconexão, de querer saber mais, de levar o casamento para um outro nível. São pouquíssimas as mulheres. A maioria das mulheres ainda que me procuram é porque estão em processo de profunda dor, até num estágio assim muito delicado entre minha última tentativa, tá? E isso me dói muito, porque eu fico pensando assim, será que a jornada vai chegar a tempo? Será que a jornada vai conseguir chegar a tempo, né? De ajudar essa família, de ajudar essa mulher? Então, será que você hoje está focada, motivada para ter o seu casamento de volta? Porque não adianta só ter o conhecimento e eu não fazer nada com isso, né? Então eu preciso ter esse conhecimento, mas eu também preciso fazer a minha parte, tá? Eu também preciso fazer a minha parte. Então se você não tiver motivada, focada, igual o cãozinho do conto, para poder chegar lá mais longe, você não vai chegar. Você vai ficar sufocada ali, parada no meio do caminho, tá? Me perdi e me encontrei com oração e com os estudos da jornada. Muito bom, Ju. Muito bom. Já estava estranho. Aí a pandemia fechou tudo e culminou na traição. Não achava que estava ruim, mas para ele estava e eu não via. Quantas de nós, né, Ju, não sabe disso? Porque a gente não aprendeu a ler esses sinais. A gente não aprendeu a criar um ambiente seguro para que os nossos maridos possam nos trazer essas necessidades deles, né? E isso é o que vocês aprendem aqui dentro da jornada. Gente, tem uma parte aqui que a gente está caminhando para o fim, que é muito interessante, que ela fala sobre o pai, né? A postura do pai dentro do conto, que o pai, dentro da nossa psique, ele vem com uma condição de descobrir o nome, né? Dentro da nossa psique, o pai é o nosso guardião, é aquele que faz a seleção do que é positivo ou negativo para nós.
Então o pai no conto, ele deixa, né, ele permite que Manauê case-se com suas filhas, desde que ele precisa aprender, saber qual é o nome delas. Então é como se fosse um filtro ali. O pai, ele passa por esse processo de guardião, de filtro. E nós, muitas vezes, negligenciamos esse pai dentro de nós, né? Esse instinto dentro de nós de nos guardar, de nos preservar, né? De cuidar de nós mesmos. Então, achei muito interessante essa figura do pai aqui, que ele traz. E nós não impomos as nossas próprias condições. Quantas de nós aqui não impomos as nossas condições? Então, por exemplo, eu vou falar muito sobre isso com vocês na próxima semana, que é a semana de aquecimento da Semana Restaura do Seu Casamento. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Que é o quê? Toda vez que nós passamos por um processo de traição, nós precisamos pedir a reparação. Eu vou explicar em detalhes isso para vocês lá, mas só para vocês entenderem aqui. Quantas mulheres não se impõem a isso e permite que deixa do jeito que tá, que é o que a gente chama de perdoar sem perdoar. Então ele fez algo errado, você perdoou, tá tudo bem. Você não pede, desculpe, a reparação disso. Você não pede a compensação disso. Então esse é um movimento que você não impõe as suas condições, e aí é por isso que as traições sempre se repetem, tá? E aí, como é que a gente faz então, quando a pergunta da nossa live de hoje, até deixar aqui, ó, eu tinha colocado, agora não foi porque eu saí e entrei de novo, era, meu marido não me entende, né? A pergunta da live de hoje, para explicar todo esse conto, é, meu marido não me entende, e vai continuar sem te entender se você não fizer esse processo de conhecimento com você mesmo, né? Se você não entender quais são os seus desejos, se você não tiver acesso à sua mulher selvagem, você não consegue dar abertura para que o outro também possa aprender, para que o outro também possa te conhecer, para que o outro possa se adentrar no seu mundo feminino e você no mundo masculino dele. Então, como é que eu faço para o meu marido me entender, Paula? Somente através do autoconhecimento. Não tem outro caminho. E por muitas vezes esse caminho é solitário. Então, assim, não espere muitas aprovações, não espere ficar falando para as amigas de vocês e elas aceitarem isso numa boa. Não esperem isso. Muitas vezes esse autoconhecimento, essa jornada vivencial que a gente faz, é uma jornada solitária. E é por isso que nós, aqui dentro da jornada, nós estamos cercadas de mulheres curadas, mulheres de essência em mulher, que já vivenciaram esse processo e sabem como esse caminho é solitário. Então, quando você faz o seu caminho, você ajuda seu marido a fazer o caminho dele e cada vez mais um vai entrando no mundo do outro. E aí, eu termino a nossa aula de hoje com a primeira frase que ela trouxe desse conto. Ai, gente, não rasga não. Que é a seguinte: não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja o seu igual. O seu igual nesse sentido, né? Não de que goste das mesmas coisas, que pense do mesmo jeito, mas que busque o conhecimento, que queira saber mais sobre essa mulher e essa mulher queira saber mais sobre esse homem selvagem e saudável. Faz sentido para vocês o conto de hoje? O que vocês levam daqui? Me contem. Eu gostei muito desse conto, porque é um movimento que ela fala sobre o homem, né? É preciso, eu acho que o que mais ficou marcante para mim nesse conto é o quanto os homens, eles não são obrigados a adivinhar o que passam nas nossas cabeças. E eu sei que muitas vezes a gente faz isso, né? A gente espera uma postura, a gente espera algo dos nossos maridos que é intuitivo para nós, mas que isso não é óbvio para eles. E aqui dentro da jornada a gente aprende que o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para ele. Então nós mulheres precisamos mostrar esse caminho saudável, esse caminho de solução, né? Para que eles também tenham a chance de se despertar desse masculino selvagem e para que a sua mulher selvagem também possa vir à luz cada vez mais, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão me dizendo aqui. Eu estou nesse nível, é minha última tentativa. Então, Larissa, agora você percebe, né, que é um sinal muito claro, que muitos sinais foram passados. Imagine se você pudesse estar aqui, assistindo essa aula, ouvindo tudo isso há pelo menos 2 anos atrás. Quantas coisas você poderia estar fazendo diferente, né? Separei, meu esposo está com outra. Tô muito ruim, não tô conseguindo dormir
e não parei de pensar nisso. E nem vai parar de pensar, né? Porque esse é um poder que a gente não tem. A gente só consegue dar um novo olhar para isso e fazer algo diferente, sendo a sua própria mudança, Cris. Não tem outro caminho. Pode ser que com essa mudança vocês consigam se reconectar, ou também pode ser que seja tarde demais. Mas de qualquer forma, você precisa se reconectar, você precisa se restaurar, seja para essa relação ou, por mais dolorido que seja, para uma nova relação, tá? Porque a gente tem que ser realista, né? As amigas só vão entender quando estiverem vivendo a mesma situação e fizer sentido para elas o que você fala. É isso aí, Jana. É isso aí. Caso contrário, vai vir julgamento atrás de julgamento. E o companheiro, quando você se abre para ouvir suas dores e desafios. É isso aí. Amei, que bom, que bom. Fico muito feliz. Fico muito feliz que vocês tenham gostado desse conto. E mais do que isso, mais do que entender aqui, agora vocês precisam viver esses ensinamentos na prática aí no dia a dia de vocês. Peguem a listinha, façam os desejos. Quem é minhas alunas, refaçam a aula da prova dos 9. Veja o quanto vocês estão ali alinhados. O que é que precisa ser revisto, né? O que é negociável, o que é inegociável. Sempre fazendo esses ajustes, tá, gente? Casamento é igual plantinha. A gente precisa regar todos os dias se a gente quer que essa plantinha floresça na nossa vida. Tá bom, minhas queridas? Então é isso. Amanhã nós temos um encontro marcado, Mulheres Reais, Histórias Reais. E dia 17, não esqueçam do nosso aquecimento da Semana Restaura o Seu Casamento. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, é online e gratuito. Eu te espero lá. Não se esqueçam de agradecer por qualquer coisa que para você hoje seja muito importante, que você não viveria sem, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, tenha um excelente dia. E amanhã para mim vai ser um dia muito especial. A gente vai ter... Eu não vou prometer. Não sei ainda se a gente vai conseguir ter a live de amanhã, porque amanhã é o dia do meu aniversário. Mas eu vou ver como tudo vai acontecer e aí eu escrevo aqui pra vocês lá nos stories como que a gente vai fazer, se a gente vai ter live, se a gente não vai ter live, tá bom? Mas a gente se fala mais amanhã. Ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Beijo.